Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje eu quero trazer para a meditação uma palavra para te lembrar da bondade e da misericórdia do Senhor. O Senhor não pensa como nós. O Senhor, Ele não planeja como nós. E os pensamentos dele são mais altos e melhores que os nossos. E então, eu quero trazer à meditação uma palavra que o Senhor me trouxe nessa madrugada. E primeiro veio um louvor falando das almas que estão pelo mundo, né, com sede da presença de Deus, estão lá pelo mundo sem ouvir uma palavra. E o Senhor nos chama a sermos os mensageiros, a levarmos a palavra. E muitas vezes nós estamos com o quê? Com pedras na mão para julgar, enquanto que o Senhor nos chama a amar. Lá em Jonas, que foi a palavra que Deus me deu, no livro de Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, diz: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Deus tinha dado uma palavra de juízo para que Jonas fosse lá anunciar a Nínive. Jonas, em um primeiro momento, desobedece ao Senhor, vai numa outra direção. Só que ele vai na direção que Deus quer, porque não tem jeito. Quando Deus manda a gente ir para um lugar, nós precisamos ir, porque é difícil resistir à voz de Deus. Vem sim tempestade quando nós resistimos à voz do Senhor. Então, quando Jonas ele volta para a direção que Deus o deu, quando o povo ouve essa palavra, o povo se arrepende, se humilharam mesmo para Deus. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, isso é muito importante. Eles se arrependeram e deixaram para trás os maus caminhos. Deus não tem problema em voltar atrás na palavra dele quando uma pessoa se arrepende, quando há arrependimento. O Senhor não tem prazer na morte de um ímpio, antes o Senhor quer que este se arrependa e tenha vida. No capítulo 4 de Jonas, a reação de Jonas aparece bem nos primeiros versículos, que diz: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Jonas, ele tenta fugir da direção que Deus deu, e ele já diz a resposta ao porquê que ele fugiu para Tarsis. Porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus é amoroso, ele é longânimo, que Deus é misericordioso, que Deus é cheio de amor. E a resposta do Senhor: Deus perguntou a Jonas, versículo 9: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Porque Deus usa uma planta para ensinar a Jonas sobre o que ele queria mostrar a Jonas. Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Muitos estão aí pelo mundo sem saber decidir, sem saber discernir o que é certo e o que é errado. Não conhecem o amor de Deus, não conhecem a Deus, conhecem do que ouvem falar e de pessoas que veem, que diz ser cristão. E às vezes, muitas pessoas que dizem ser e verdadeiramente não são, que estão dando um mau testemunho. Então nós precisamos nos levantar e anunciar o verdadeiro evangelho, Cristo Jesus, a palavra viva. Nós devemos nos levantar e viver para Cristo, sabe? Ser testemunha de Cristo nessa terra.
Amém? Que nós possamos conhecer a Deus e anunciar a Deus que é cheio de amor, de misericórdia, que não tem problema em voltar atrás de uma palavra de juízo, que se agrada em dar vida àquele que estava morto pelo pecado. E é isso, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê livramento, não só hoje, mas continuamente. Siga anunciando a Cristo, não só com as suas palavras, mas com suas ações. Não desobedeça ao Senhor. Se o Senhor mandou você ir, vá. Não desobedeça a direção que Deus te deu. Tchau, tchau.